Graça e paz, tudo bem? Que Deus te abençoe tremendamente. Estamos juntos, né? De novo, mais uma vez, para meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Hoje eu quero falar sobre obstáculos para cultuar. O texto base está lá em Êxodo capítulo 8, versículo 1, quando o Senhor disse: "Deixa ir o meu povo para que me preste um culto ou me sirva." Essa palavra o Senhor mandou dizer para Faraó. O povo de Israel estava lá no Egito como escravo e o Senhor desejava muito libertar aquele povo, trazer aquele povo para cultuá-lo. Moisés foi a Faraó e ele então começou a colocar alguns impedimentos. A primeira coisa que Faraó colocou foi o seguinte: "Eu não conheço o Senhor, nem tampouco vou deixar Israel ir." Êxodo 5:2. A primeira coisa que ele disse é: por não conhecer o Senhor, ele não iria deixar. Por falta de conhecimento do Senhor, muitos empecilhos são colocados na nossa vida por pessoas que não conhecem o Senhor. Outra coisa muito interessante que ele falou foi o seguinte: por que vocês fazem cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. Êxodo 5:4. Eis que o povo da terra já é muito, e vocês os fazeis abandonar as suas cargas ao seu trabalho. Êxodo 5:5. A outra coisa é colocar trabalho. Muitas vezes um grande impedimento na nossa vida é a questão do trabalho. A gente tem tanta coisa para fazer, que a gente não tem tempo para servir a Deus. Um dos obstáculos para servir a Deus é o trabalho. Eu sei que a gente precisa trabalhar, afinal de contas, é preciso pagar nossas contas, sustentar nossa casa. Mas uma coisa é muito interessante: a gente deve buscar primeiro o reino de Deus. A gente não pode esquecer disso. Um outro impedimento que Faraó disse é o seguinte: vocês estão ociosos, por isso clamam dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Êxodo 5:8. Então, é como se servir a Deus fosse uma coisa de gente que não tem nada para fazer. Só pode servir a Deus quem não tem trabalho. Vê só. Vocês estão ociosos. Só pode servir a Deus quem está à toa. Esse é o pensamento do mundo muitas vezes. E é triste quando esse pensamento também é daquelas pessoas que se dizem servos de Deus. Um outro impedimento de Faraó é o seguinte: agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Ou seja, aumenta o serviço. Aumenta o serviço. Quanto mais serviço, mais cansado a gente fica. A gente não tem tempo. Eles colocam que as palavras do Senhor não são verdadeiras. Isso é muito triste quando nós, às vezes, ouvimos essas coisas, ficamos calados e até aceitamos. Mas acontece que isso não foi suficiente para remover Moisés e Arão desta missão de levar o povo para adorar o Senhor. E aí vem uma outra coisa muito interessante. Faraó mudou de ideia. Em vez de colocar impedimentos, ele começou a fazer algumas propostas. A primeira proposta que ele fez é: ide sacrificai o Senhor vosso Deus nesta terra. Deus mandou que tivesse uma caminhada de 3 dias. De repente, Faraó colocou o seguinte: vocês não precisam sair daqui. Vocês não precisam de mudar nada. Vocês podem servir a Deus aqui mesmo. Mas Deus tinha um propósito de que o povo caminhasse 3 dias. E a proposta de Faraó é o seguinte: vocês não precisam mudar nada, vocês não têm que sair daqui, vocês não precisa, fica aqui mesmo. Nós precisamos de ir para o lugar que Deus separou para que nós possamos cultuar. Uma outra proposta de Faraó é o seguinte: eu vou deixar vocês ir, para que sacrifiquem ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo vocês não vá muito longe. Êxodo 8:28. Outra coisa muito interessante, a proposta do inimigo é o seguinte: não vá muito longe não. Seja um crente mais ou menos, seja... Não pule de cabeça, não vá muito fundo. Essas propostas nos deixam a gente
ser raso com Deus, numa vida espiritual rasa. É tudo aquilo que o inimigo quer. Uma outra proposta lá em Êxodo 10, 7. Quando os líderes de Faraó colocou o seguinte: até quando esse pessoal vai ser como lá por laço para nós? Deixa ir os homens para que sirva o Senhor. Ou seja, a proposta é a seguinte: os homens fossem e ficassem as mulheres, as crianças e os bens. Se o inimigo puder fazer uma coisa, ele não se importa de você que você vá, desde que ele fique com a maior parte de tudo que você tem. Você vai lá vai lá e presta um culto e deixa as coisas suas todas aí. Não foi aceita também. Moisés e Arão não aceitaram. Moisés falou o seguinte: olha, não vai só os homens não. Nós vamos com os nossos jovens, nós vamos com as crianças, com os nossos filhos, com os velhos, com as filhas, com as mulheres, com as ovelhas e nossos bois também nós vamos levar, porque nós temos que celebrar uma festa ao Senhor. Êxodo 10, 9. Eles não aceitaram. A gente precisa ter uma convicção firme. Nós precisamos cultuar o Senhor. Nós não precisamos nem impedimentos e nem propostas nenhuma que impede que a gente busque o Senhor. Por fim, Faraó colocou o seguinte: ide servir ao Senhor, mas fique as vossas ovelhas e as vossas vacas. Aí ele liberou o seguinte: tudo bem, vá lá então, vai lá, marido, mulher, crianças, vai servir o Senhor, mas os bens ficam comigo. Olha, às vezes nós estamos servindo ao Senhor, cantando e orando, mas os nossos bens, eles não são dedicados, não fazem parte do nosso culto. Moisés não aceitou. Ele diz o seguinte: nem uma unha ficará aqui, porque daquilo que temos, nós vamos tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Êxodo 10, 26. E assim não teve condição. Todos os impedimentos foram derrubados, todas as propostas foram rejeitadas e o povo de Israel saiu para prestar culto ao Senhor. Que nós possamos também ser assim, não aceitar os impedimentos, não aceitar as propostas que nos deixam longe, que nos deixam devagar, mas que nós possamos ir fundo, caminhando com o Senhor, com tudo que temos, nós, a nossa família, os nossos bens. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.